Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Fala, meu amigo Enéas, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes da Família Web Rádio. E agora bom no dia YouTube. A todos que estão aí no pé dos seus computadores ou dos seus smartphones, né? No YouTube. Agora a gente não tem mais aquela expressão ao pé do rádio, né? E o YouTube também, né, Enéas? Isso, e quem está nos assistindo, e quem está nos vendo e ouvindo pelo YouTube, que agora temos mais essa ferramenta aí, né, Luiz? E vou falar uma prosa aqui rapidinho, que eu falei no programa Bom Dia Amanhã. A Ângela falou que ela não tem uma programação, né? Ela não estava ouvindo a Família Web Rádio, né? Ela estava querendo ver um vídeo, ver alguma coisa. Aí ela pegou no YouTube, sem querer, viu lá, Psicologia em Casa. Ela falou, vou conhecer o Enéas. E aí ela pegou, conheceu você ali pelo canal do YouTube e ali ela ficou ouvindo o programa, Enéas. Manda um abraço para ela que ela tá aí. Existe muito isso com quem trabalha com a voz, né? Quem trabalha com o som, né? Porque a gente fica ouvindo a voz, a gente cria um personagem dentro da gente, depois a gente quer conferir se esse personagem parece com aquele que a gente criou, né? Ou se é muito diferente, ou se é diferente, quais as diferenças que tem, e assim por diante. Então, isso é absolutamente natural, faz parte das pessoas. Tanto é que quando a gente ouve também, a gente quer ver, às vezes, na televisão, né? Exatamente porque eu crio uma imagem ao ouvir a voz, eu imagino uma imagem, depois eu quero conferir essa imagem, né? Isso acontecia muito, Enéas, nos programas que tinha na época, né? Aqueles programas da noite, né, que o pessoal fazia tradução, entrava às 8 da noite, saía meia-noite, 1 hora, fazendo tradução, falando da música, né? E a gente queria saber quem era esse locutor, né? Quem era. Exatamente. Aí eles iam para as casas de show falando, nesse sábado estarei lá na casa de show tal. Aí enchia a casa, só para conhecer a pessoa, né? Exatamente isso. Daí. Então vamos lá, 11 9, como que é? 9995 5978 11 99995 5978. Oi, né? Luiz, eu tive a informação aqui que a programação da Família Web Rádio hoje a programação musical estava especialmente boa e bonita. Obrigado aí, Tatuapé. Obrigado, né? Ao ouvinte do Tatuapé. Obrigado também a Eliette, Pogete da Argentina. É que é assim, né, Enéas? Tem dia que o passarinho verde acontece e a gente começa né? Mas tem tanta coisa boa para o ano que vem, Enéas. Tanta coisa boa para acontecer o ano que vem para nós, sabe? Em questão de rede social, em questão de programação musical, em questão de subida de como que fala, Enéas? Audiência, enfim, um monte de coisa boa tá para vir para nós, que para isso é que a gente passa pro ouvinte. Então quando a gente escuta um recado desse, né, Enéas? Você me deu esse recado maravilhoso, eu te passei o da Ângela, né? Sim. Né? Então, Enéas, deixa eu te falar, obrigado aí para quem tava nos ouvindo e continua nos ouvindo aí. Enéas, dezembro, como que fica? Você vai dar uma passeada?
Luiz, esse é dezembro, a última semana de dezembro, ou melhor, não é a última, logo depois do Natal. Durante a É. semana, a semana que antecede o Natal, eu estou em São Paulo normalmente. A semana entre Natal e Ano Novo, não estarei em São Paulo, Ah, beleza. certo? Aí nós combinamos um gravado ou uma Aí, nós aí combinamos combinamos o programa que a gente vai fazer gravado ou, uma ou de uma reprise. outra forma aí, né? Então tá certo. Enéas, são 11 horas, não devia falar a hora, né? Porque nós estamos no YouTube, né? E está sendo gravado também. Mas são 11 horas e 18 minutos. Qual seria o tema? Antes de mais Luiz, nada, peraí, antes de mais nada, hoje Enéas. eu quero falar sobre um Ah, assunto que tem muito a ver com coisas que nós estamos vivendo nos tempos atuais, né? Principalmente em razão das redes sociais. Eu acho que as redes sociais têm muito a ver com isto que nós vamos abordar hoje. É uma coisa muito curiosa, porque nós falamos tanto do livre-arbítrio, né? Falamos tanto de sermos nós mesmos, falamos tanto de ser aquilo que a gente acha que deve ser, aquilo que a gente entende que deve ser, e muitas vezes nos baseamos nas nossas ideias e dizendo que estamos certos ou que temos certezas e assim por diante. E, curiosamente, se nós formos ver a nossa vida, nós acabamos fazendo coisas que, de fato, estão muito longe daquilo que nós verdadeiramente gostaríamos de fazer. Então, parece existir uma distância entre o que eu gostaria de fazer e o que eu faço para atender ou agradar as pessoas. Então, você pode dar tratos à bola aí para descobrir uma música que fale do quanto eu quis agradar, do quanto eu quis ser aplaudido, do quanto eu quis fazer bem para você. Eu acho que existem muitas músicas a respeito disso, né? Porque, como eu disse, existe uma contradição muito grande entre nós dizermos que a gente deve fazer o que quer, o que quiser, deve ser dono da nossa própria cabeça. No entanto, a gente, ao longo da vida, faz muitas coisas, na verdade, para sermos de acordo com o que esperam, o que querem, o que desejam de nós, né? Acontece que muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? E aí nós vamos falar exatamente do que está dentro dos pilares que conduzem aqui o nosso papo de todas as terças-feiras. Por quê? Porque nós vivemos pensando que estamos fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer. Muitas vezes nós brigamos, entre aspas, com os nossos pais, e uma coisa que é muito comum é quando nós discordamos dos nossos pais, especialmente quando estamos na adolescência. Por quê? A adolescência é uma idade, em especial, de nós discordarmos, brigarmos, discutirmos, de nós queremos impor a nossa vontade para os nossos pais ou contrariar a vontade dos nossos pais. No entanto, nem sempre nós conseguimos impor. E se muitas vezes nós impomos certas coisas para os nossos pais,
é muito comum nós vivemos depois presos ou pensando que deveríamos ter atendido, por exemplo, os nossos pais. Mas isso não acontece só na adolescência, nem acontece só com os nossos amigos, ou nem acontece somente com as pessoas com quem nós mantemos relacionamento. Isso é próprio, é bem natural, é muito comum que aconteça entre os seres humanos, de um modo mais ou menos geral, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós queremos fazer a nossa vontade, nós também queremos agradar os outros. Ao mesmo tempo que nós queremos impor nossas ideias e opiniões, nós queremos que os outros concordem e aceitem as nossas opiniões. Então, disto resulta um conflito que muitas vezes nos dispõe contra ou nos dispõe em desacordo com outras pessoas e com o que elas esperam de nós. Eu havia dito agora há pouquinho que daí resultam as diretrizes do nosso bate-papo aqui. Por quê? Porque eu estou sempre falando que nós somos atingidos, somos influenciados pelas coisas, pelos acontecimentos que nos causam emoções. Essas emoções, elas nos fazem sentir. Se conseguimos fazer o que agrada os outros, e se os outros se agradam de nós, nós sentimos a emoção do reconhecimento, da aprovação, do bem-estar, da alegria e assim por diante. Se nós não conseguimos agradar, ou se as pessoas ao nosso redor não concordam conosco, nós sentimos as emoções e os sentimentos do menosprezo, da discórdia, da negação, de nos sentirmos menos importantes para as pessoas. Então, é muito comum que nós nos sintamos desprezados quando alguém não aceita a nossa opinião ou o nosso ponto de vista. E depois nós vamos para as outras duas bases, para os outros dois pilares do nosso programa, que são os comportamentos e as atitudes. Muitas vezes abrimos mão do que nós queremos para agradar os outros. Quando isso acontece, nós temos dentro de nós um conflito. Por quê? Porque nós temos uma atitude de concordância, mas temos um comportamento que não é totalmente combinado com essas nossas atitudes. Ou podemos inverter, ou nós temos atitudes que parecem agradar muito as pessoas e, na verdade, o nosso comportamento não é em acordo com aquilo que a pessoa quer ou espera. Parece muito complicado isso que eu estou falando, mas alguns exemplos podem tornar muito claro isto. Imagine que alguém te pediu um favor e você não gosta ou não quer prestar aquele favor, mas você faz o favor para a pessoa. Isto é um comportamento. Eu atendo o pedido da pessoa, mas a minha atitude dentro de mim não é de boa vontade nem de discordância. Então, nós fazemos o favor com má vontade, ou com raiva, ou com pouca vontade, ou com o sentimento de estar fazendo uma obrigação, e assim por diante. Quando comportamento e atitude, eles se completam, eles se somam, nós temos
nós temos um prazer de atender ou de fazer alguma coisa para alguém. Quando comportamentos e atitudes discordam, são desencontrados, às vezes fazemos as coisas, mas sem vontade ou com má vontade, até mesmo com uma certa falta de educação e assim por diante. Isto vai mostrando ao longo da nossa vida como nós agimos e praticamos muitas atitudes em desacordo com o que nós gostaríamos. Então, aí aparecem os comportamentos de falsidade, aparecem os comportamentos de falta de polidez, acontecem os comportamentos de má vontade e, principalmente, faz com que nós julguemos as pessoas. Então, por exemplo, eu não estava afim de fazer um favor ou fazer aquele favor que a pessoa me pediu, mas eu faço o favor, porém, com raiva ou com má vontade. E aí, dentro de mim, eu passo a julgar aquela pessoa, pensando coisas do tipo: essa pessoa está sempre pedindo favor para mim, ela não pergunta se eu estou afim ou não, ela não pergunta se eu quero ou não, ela acha que eu estou à disposição. Essas falas que nós geralmente não falamos para as pessoas, mas nós falamos dentro de nós, é que mostram a distância que está havendo entre o comportamento e a atitude. E nessas alturas, nós transparecemos para o outro, para outra pessoa, que estamos atendendo o pedido dela, porém, internamente, intimamente, nós não estamos com nenhum pouco de boa vontade para fazermos isto, né? A nossa ouvinte, a Fátima Nunes, ela pergunta, aqui através do WhatsApp, ela pergunta o seguinte: existe um caminho para encontrar equilíbrio nesta contradição ou nessa distância entre o que fazemos e o que, na verdade, gostaríamos de fazer, né? E aí, viu, Fátima, e a todos os ouvintes, de fato, a nossa vida é uma constante tarefa de buscarmos este equilíbrio entre fazer uma coisa de boa vontade e, ao mesmo tempo, ter a coragem de, muitas vezes, dizer um não. E aí aparece uma questão interessante, que é a dificuldade enorme que, de um modo geral, nós temos em falar não. Só que aí também tem uma outra coisa. Aquela pessoa que sempre diz não, não é o melhor. Por quê? A pessoa que sempre diz não, nós também classificamos como alguém de má vontade, alguém mal-humorado, alguém negativo ou negativista, alguém que não presta favor para ninguém, alguém que não colabora com ninguém, alguém que se acha acima do bem e do mal, alguém que se acha acima de todos, alguém que parece não depender de ninguém, e assim por diante. Então, o extremo da pessoa que simplesmente diz não para tudo, por exemplo, eu me lembro muito do tempo que eu estava no curso secundário, no colegial. Eu estava fazendo um curso de auxiliar de escritório, né? Eu estudava numa escola de comércio. Então, na minha classe, entre os vários colegas, havia um colega que era muito conhecido pela inteligência dele, pela capacidade dele. Ele tirava sempre notas máximas.
e ele era um profundo conhecedor, especialmente de matemática. Então, quando a gente perguntava para ele alguma coisa, olha, me explica tal coisa, ele com a maior cara dura dizia que não sabia. Então, ele era muito conhecido por ser uma pessoa que tinha conhecimento, tirava notas máximas, mas negava compartilhar o conhecimento que ele tinha com alguém que procurava a ajuda dele. Isso fazia dele uma pessoa que se julgava acima das outras, fazia dele uma pessoa que não cativava e nem cultivava amizades. Isso fazia dele uma pessoa que não compartilhava o saber dele e assim por diante. Então, estou falando tudo isso para ilustrar para vocês que o extremo da pessoa que não sabe dizer não faz com que surjam essas relações. Agora, vamos para o outro extremo. O outro extremo é aquele que sempre diz sim. É aquele que sempre atende, aquele que sempre serve, aquele que sempre colabora, aquele que faz mais do que é pedido para ele, aquele que é praticamente usado pelas pessoas. Esse é o outro extremo, que também causa problemas, também causa males, né? É muito comum chegar à terapia alguém que está sofrendo porque não consegue dizer não. Então, ele abre mão da vida dele, dos afazeres dele, das obrigações dele e faz tudo em função dos outros. Vejam como é o extremo do exemplo anterior. Essas pessoas que não sabem dizer não, acabam sendo pessoas que, depois de um tempo, sofrem, e sofrem muito. Por quê? Porque, curiosamente, são pessoas tão colaborativas, tão disponíveis, de tão grande boa vontade, que acabam sendo pessoas que praticamente são escravizadas, são usadas, são exploradas pelas pessoas, né? E isto também acaba causando muito sofrimento, né? Aí você pode estar ouvindo e dizendo assim, mas quem por exemplo, não está nem aí, não atende, não responde, não fala, não colabora, etc., a gente não sabe se ele sofre por dentro. Nós não sabemos. Mas nós acabamos julgando pelo externo. Esse fulano não colabora, ele não é colaborador, ele é individualista, ele é egoísta. Nós acabamos colocando rótulos nas pessoas. Não sabemos se elas sofrem por dizer não para tudo, ou se não sofrem. O que nós sabemos é que as pessoas que são extremamente colaborativas, aquelas que sempre dizem sim, aquelas que estão sempre fazendo favor para as pessoas, estas é muito mais fácil a gente perceber o quanto elas sofrem, porque nós conseguimos olhar de fora e ver quanto aquela pessoa está sendo explorada, quanto aquela pessoa está sendo usada, quanto ela é de utilidade para determinadas pessoas. Daí nós já vamos deduzindo que existe uma enorme dificuldade entre entre os extremos, entre dizer sim e dizer não, entre querer agradar as pessoas e também fazermos a nossa vontade e cumprir os nossos desejos. Existe muita distância entre eu colaborar com os sonhos das pessoas e colocar em prática os meus próprios sonhos. Existe muita distância entre eu ser bom
para os outros e eu ser egoísta, eu ser individualista e assim por diante. Então, isso solicita que nós tenhamos uma inteligência emocional capaz de reconhecer quando eu estou passando de determinados limites com as pessoas e quando eu estou simplesmente julgando as pessoas ou estou usando as pessoas, né? E também para eu mesmo me policiar de modo que eu não tenha uma atitude meramente arrogante, meramente negativista, meramente orgulhosa, de simplesmente menosprezar ou diminuir as pessoas que estão ao meu redor. Então vejam vocês como esse equilíbrio da convivência, ele é uma sabedoria interna, né? Para eu conviver em equilíbrio, é preciso que eu tenha esta sensibilidade de não ir para os extremos. Agora, uma coisa muito importante é nós entendermos um pouco o que é equilíbrio, para que a gente saiba ir em busca dele e praticá-lo na maior parte das vezes, pelo menos. Como nós já caminhamos um pedaço aí no nosso programa, né, Luiz? Nada adianta se não tem disfarce. Para quem enganar, diga a verdade, né? Então são algumas frases que tem a ver com o que você está falando aí, Enes. Essa é essa é uma das grandes afirmações de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos ser e assim por diante. Ocorre que é exatamente uma das coisas mais difíceis ao longo da nossa vida, né? Aham. Dar um outro exemplo muito claro, que começa lá na nossa infância, né? Nós ganhamos um presente e a criança, você sabe que é muito espontânea, muito honesta, e ela ganha o presente e faz aquela cara de que não gostou. Ou então, ela ganha, por exemplo, uma boneca e acha a boneca feia. Ou ela deixa a boneca de lado e vai brincar com a caixa da boneca, né? Aí ela recebe uma apreensão da mãe, uma bronca da mãe, porque ela desprezou o presente. E isso é muito feio, isso não deve acontecer, e assim por diante. Na verdade, começa nessas coisas a nossa prática de não sermos totalmente sinceros, mas sim de dizer para os outros aquilo que os outros esperam que a gente diga. Então, essa preocupação de nós agradarmos os outros, muitas vezes, é simplesmente uma falta de honestidade, sinceridade, né? Tanto é que hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, né? Quem vem a público e fala tudo aquilo que pensa, muitas vezes é classificado como alguém que está cometendo um sincericídio, né? Por outro lado, também, nunca a mentira, o fake news teve tanto espaço nas redes sociais. Na verdade, isto representa a guerra interna, íntima, que todos nós, seres humanos, vivemos, né? Entre eu dizer o que penso e o que sinto e dizer o que você gosta de ouvir ou o que você espera que eu diga. E aí, Luiz, além da música que você colocou aí, né, eu vou me lembrar mais uma vez daquela música do Chico César,
que se chama Deus me proteja. Quando ele diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Olha que interessante. Essa música, para mim, representa totalmente as nossas incoerências e as nossas expectativas das pessoas, né? Olha só, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Mas espera aí, gente boa tem maldade? Tem. Não porque seja uma qualidade, mas porque gente boa é humana. Ah, mas espera aí, ele diz também: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Uai, mas da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Então, peraí, pessoas ruins têm bondade? Tem também. Então, o que nós deduzimos, obviamente, né? Que o ser humano tem bondade e maldade dentro dele. E são estas incoerências e são essas contradições que fazem com que o ser humano, muitas vezes, não fale o que pense, mas faça do jeito que ele quer fazer. Daí vem, às vezes, as contrariedades. Outras vezes, eu não faço o que eu quero, mas faço o que me pediram, e daí vem a má vontade, né? Muitas vezes eu faço o que me pediram, mas não com boa vontade. Então, muitas vezes eu faço com raiva, né? Muitas vezes eu não faço o que me pediram, mas faço com menosprezo, isto é, eu faço diminuindo o valor da outra pessoa, desrespeitando a outra pessoa. E aí eu cometo injustiças porque eu não estabeleço esta transparência, né? A palavra que se usa muito aí é a transparência. E isto faz com que nós sejamos, muitas vezes, pessoas que têm atitudes contraditórias ou desequilibradas. Eu parei de falar antes da música, quando eu disse que nós íamos conversar um pouco sobre a questão do equilíbrio, né? O problema do equilíbrio é que ele não é equilibrado, né? Não sei se vocês conhecem aquela balança que tem 2 pratos. Você coloca num prato o peso e no outro prato você coloca a mercadoria. E quando o ponteiro do meio ele fica mais ou menos centralizado, você diz que você tem uma mercadoria no mesmo peso que você pôs do outro lado. Hoje nós temos a balança eletrônica, né? Aquela que você põe o peso em cima e ela te dá quantos quilos ou quantos gramas pesa. Acontece que há anos atrás, o que nós tínhamos era uma balança rudimentar, que precisava, então eu punha num prato da balança um peso de 1 quilo e ia pondo no outro prato a mercadoria ou objeto qualquer. Quando os pratos se equilibrassem, eu teria o peso de 1 quilo, por exemplo, aproximadamente, uma vez que eu pus no prato da balança o peso de 1 quilo. Ocorre que, se você pudesse olhar fixamente para aquele ponteiro, você ia ver que ele estava oscilando. Então, equilíbrio, segundo a própria física, não é um ponto fixo, mas é um ponto oscilante. Eu já dei esse exemplo, eu acho, há tempos passados, vou dar de novo. O próprio ato de andar, é um ato que alterna equilíbrio e desequilíbrio. Quando eu ergo um pé do chão,
e me sustento somente no outro pé, portanto, somente na outra perna, eu tenho um pequeno desequilíbrio, que eu vou recuperar quando eu puser os 2 pés no chão. E aí, quando eu levanto o outro pé, mantenho aquele anterior no chão, eu tenho novamente um desequilíbrio. E quando eu coloco de novo os 2 pés no chão, eu tenho um certo equilíbrio. Embora este equilíbrio não seja fixo. Então, isso nos ensina que o nosso caminhar, o simples andar, é um exercício de equilíbrio que nunca se fixa num único determinado ponto, mas o andar é uma sucessão de equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. E assim nós somos em todos os atos da nossa vida. Temos um certo equilíbrio, mas ele oscila. E se você quiser fazer um simples exercício aí, ouvindo a família Web Rádio, fique em pé, feche os olhos, deixe os braços caídos ao longo do corpo, e você vai perceber que você consegue ficar em pé, parado, porém oscilando levemente. Isto por quê? Porque nós temos um órgão no corpo, no cérebro, chamado cerebelo, que cuida do nosso equilíbrio. Então, ele, para nos fazer mantermos em pé, ele nos ajuda, isto é, ele mostra se estamos pendendo para um lado ou para outro, e faz com que a gente corrija o desequilíbrio do nosso corpo. E com isso nós conseguimos ficar em pé. Portanto, o equilíbrio, tanto na física quanto na vida real, ele é um ponto que oscila levemente, na melhor das hipóteses. E pode oscilar muito quando nós estamos desequilibrados. Então, imagine que, se você está, de repente, com um sentimento muito grande de raiva, não é preciso explicar que você está longe do teu ponto de equilíbrio. E se você está imensamente alegre, eufórico, você está também longe do teu ponto de equilíbrio. Ah, mas então ficar triste é o equilíbrio? Não. É estar entre a euforia e a depressão, estar num ponto estável. É isto que nós chamamos, na psiquiatria se chama equilíbrio do humor, ou humor equilibrado. Para isso que servem certos medicamentos, para que você... Recentemente nós falamos aqui em depressão e euforia, falamos em pessoas ou comportamentos bipolares. O que é o comportamento bipolar? É um comportamento de desequilíbrio, né? Nem a euforia é um equilíbrio, nem a depressão é um equilíbrio. Então, se estamos eufóricos, logo essa euforia deve passar para dar lugar a uma estabilidade, né? Se nós estamos deprimidos, isto vai passar quando nós conseguimos um estado de equilíbrio, um estado de estabilidade. É por isso que nós devemos nos reconhecer quando estamos para baixo ou para cima, né? Aquela ideia que nós temos a respeito do alto astral e do baixo astral, né? Então, se reconhecemos que estamos de baixo astral, entre aspas, é porque estamos desequilibrados. Se estamos extremamente eufóricos, também estamos num certo desequilíbrio. E quem sempre diz sim, que se abre mão de si mesmo para agradar as pessoas, está também num desequilíbrio. Quem diz sempre não e nunca
quer agradar ninguém ao seu redor, também está num certo desequilíbrio. O equilíbrio virá de saber não às vezes, se colocar em primeiro lugar muitas vezes, ou dar prioridade para si mesmo muitas vezes, e assim por diante. Aí alguém que pode estar nos ouvindo vai dizer assim, mas Jesus ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Isto, exatamente. Ele ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, porque ele sabia que amar o próximo mais do que a nós mesmos, nós não conseguiríamos. O equilíbrio nós atingimos no máximo quando nós conseguimos respeitar, considerar, agradar e assim por diante, na mesma medida em que nos agradamos. Se nós não nos agradamos, nós não vamos agradar os outros. Se nós não fazemos o que é bom para nós, nós não vamos fazer o que é bom para os outros, e assim por diante. A busca do equilíbrio é uma convergência entre a atitude e o comportamento, de modo que nós não deixemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos tirarem de um certo equilíbrio, de uma certa capacidade para gerenciar, para administrar as nossas emoções e tudo aquilo que nós sentimos. A música fala, a gente se esquece que tudo promete. Tentar dizer não se enlouquece. Pois é, exatamente, entendeu? Né, Luiz? Exatamente. Então ela tem uns pontos em questão desse romantismo aí do Nico Rezende, que é o tema que você está falando aí, né? É o tema, entendeu? Igual do Chico César, né? Na verdade, né, Luiz, é aquilo que o ditado chinês diz, né? O caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, é o caminho que leva em conta os dois lados das situações. Quando nós conseguimos isso, é porque nós estamos dentro de um certo equilíbrio, que não é estável totalmente, mas é duradouro. Ele é oscilante pouco, ele é pouco oscilante. Então, ele representa um certo equilíbrio, um certo estado de estabilidade. E, na verdade, é isso que nós buscamos em todas as nossas atitudes. Às vezes conseguimos e às vezes não conseguimos. Tá certo. Enéas, telefone para atendimento, que vai ser curto, né? Como é que é, Luiz? Telefone para o atendimento. Você já decorou direitinho ou não? 11 9995 5978. 5978, né? E você Você está brincando comigo porque durante um bom tempo, né, Luiz, eu esquecia muito de dar esse número de telefone. E então, quem quiser entrar em contato, é o meu telefone de WhatsApp, 11 99995 5978. Enéas, eu vou pedir para você, não sei se você tem aí ou não, passa para mim o Instagram, depois pelo WhatsApp, que o menino está pedindo o Instagram. Rapaz, eu uso tão pouco o Instagram, mas deixa eu ver uma coisa, eu posso falar no instante. Mas depois você manda pelo WhatsApp, que eu preciso mandar lá pro menino. Eu mando para você no WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, é melhor. Assim tá? Eu localizo direitinho. Aí depois você deixa aí também, Enéas, se você tiver o Instagram, o Facebook, alguma coisa, para que o ouvinte te acompanhe aí, tá bom? Além do telefone. Tá aí então. Semana que vem ao vivo, Enéas, ao vivo? Um grande abraço a todos que estiveram nos ouvindo. Esperamos todos e mais um monte de gente no nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Vamos fazer ao vivo, Enéas, semana que vem? Ao vivo. Ao vivo, via online. Né?
Mas eu preciso abrir esse espaço. Estou viu, Luiz? aguardando a visita do Eu Enéas preciso aqui. abrir esse espaço, viu? Então tá bom. Um abraço, Enéas. Outro grande abraço a você. Até Tchau, tchau. terça-feira. Depois você manda pelo WhatsApp aí pra mim. Um abraço. Mando sim. Tchau, tchau. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.